Então, pessoal, sobre o que vai ser dito hoje? Então, eu vou falar sobre o magnetismo. O que é o magnetismo? O magnetismo, como já diz, são ímãs. Então, o magnetismo, como se diz, são ímãs. Antigamente, o pessoal, vamos supor, os antigos, né, lá nos séculos passados, o pessoal tinha observado que tinha certas pedras que tinham a capacidade de atrair pequenos pedaços de ferro. E descobriram que essa pedra se chama magnetita. E por que ela se chama magnetita? Porque ela é um ímã natural, beleza? Então essa pedra aqui, ó, é a pedra magnetita, que seria um ímã natural, certo? Tá, mas nós não temos apenas ímãs naturais. Nós temos os ímãs artificiais também. E qual que é a diferença do ímã natural do ímã artificial? É que o ímã artificial ele é feito de ligas de ferro, como níquel e cobalto. E a diferença entre o ímã natural do ímã artificial, que o ímã artificial, a interação do campo magnético é maior do que o natural. Então vamos supor que o ímã natural é aquele ímã de geladeira, ele é bem fraco, né? E o ímã artificial seria, vamos supor, aquele ímã que tem no HD. São os famosos superímãs. E o ímã artificial, ele também é criado pelo efeito magnético, que nós vamos ver no decorrer aí da aula. Então os ímãs artificiais, ele pode ser feito pelas ligas de ferro ou pelo efeito magnético da eletricidade. Vamos supor, tem um condutor e você vai dar uma dada corrente e com essa dada corrente vai gerar um ímã, basicamente. Beleza? Tá. E quais que são essas características do ímã? Deixa eu apagar aqui como estava gravando tudo e não... Tá. Então, a característica do ímã, vamos supor, o ímã sempre ele vai ter polo norte e polo sul. Beleza? E as linhas, né, o campo magnético sempre sai do polo norte para o polo sul. E são nas extremidades que nós temos, vamos supor, uma concentração maior do campo magnético. É campo magnético, beleza, pessoal? Vocês podem observar que é onde tem mais concentração. Tá. E como que é feito esse ímã? Basicamente, no ímã, né, temos polo norte e polo sul. E aqui temos a apresentação de um campo magnético. Ele é invisível, nós não conseguimos observar esse campo magnético. Opa, acho que vocês não estão me vendo aqui. Deixa eu ativar minha câmera aqui. Opa, agora deu certo. Então, vocês não conseguem observar o campo magnético, mas existe esse campo magnético. E como que nós podemos observar? Pela interação de dois ímãs, certo? Como lá na eletrostática que nós tínhamos visto no período passado. Quando nós temos cargas iguais, o que vai acontecer com essas cargas iguais? Elas vão se repelir. Basicamente é igual no ímã. Quando nós temos cargas polos iguais, eles vão se repelir. E polos contrários, eles vão se atrair. Beleza? Essa parte é bem tranquila sobre o magnetismo. Tá, então aqui seria um GIF que vai estar representando o polo norte com polo norte vai se repelir e polo norte com polo sul vai ter uma atração. Tá, uma característica particular dos ímãs, vamos supor, você tem um ímã e você quebrou esse ímã. Vai formar dois pedaços de ímãs. E esses dois pedaços ainda vão conter o polo norte e o polo sul. E você quebrou novamente esses ímãs aqui, os pedaços.
vai formar mais dois pedacinhos menores ainda, e ainda vai conter o Polo Norte e o Polo Sul. Então você pode quebrar quantas vezes você quiser, que nós não conseguimos provocar a separação dos polos. Sempre vai ter o Polo Norte e o Polo Sul, até em limites atômicos. Então, pequeniníssimos. Ainda vai conter o Polo Norte e o Polo Sul. Nós não conseguimos separá-los, esses dois, o Polo Norte, esses polos. Você não consegue separá-los. Sempre vai ter o Polo Norte e o Polo Sul. Tá. Então, pessoal, entre esse Polo Norte e o Polo Sul, nós vamos ter campos. Ó. Tá vendo? Vamos ter essas linhas. E essas linhas têm um nome, né? Vamos supor que você vai no mercado lá e vai comprar aqueles macarrões. Os macarrões são esses palitinhos aqui. Nesse saco, né, nesse pacote de macarrão, se você tirar apenas um macarrão, isso é linha de força. Aí caso você pegue o pacote que tem vários macarrões dentro desse pacote, é chamado de fluxo magnético. Tá? E esse fluxo magnético pode ser calculado, né? E como que você faz o cálculo dela é pela densidade do fluxo magnético. Que seria a densidade do fluxo magnético? É você fazer o cálculo em uma área de 1 por 1. Então, 1 centímetro por 1 centímetro, uma área quadrada. Então, com isso, você vai conseguir calcular a densidade do fluxo. Beleza? É dessa forma que o pessoal calcula o campo magnético. E o campo magnético é representado pela letra grega Φ. E a unidade de medida é o Weber. Certo? Então eu estou passando isso aqui, não é para a gente, vamos supor, manjar no cálculo. É só para você entender o que é o campo magnético, o que é o fluxo magnético, o que são as linhas de força. Beleza? Não é nada aprofundado. Tá. E a densidade do fluxo, ela pode ser calculada pelo fluxo de indução magnética e ela pode ser dado em Maxwell ou Weber, dependendo da notação que você vai usar, beleza? E como a seção transversal é sempre 1 por 1, então aqui embaixo sempre vai ser 1. Então seria a mesma coisa que a densidade do fluxo magnético é igual ao fluxo de indução. Beleza? Porque sempre aqui embaixo vai ser 1. Por isso que eu falei lá cadê aqui? É do outro, aqui, ó, a densidade do fluxo. Por isso a gente calcula a densidade do fluxo 1 por 1. Por quê? Para facilitar nesse cálculo aqui. Tá? Então, o que seria o magnetismo? O que nós temos que pegar como o principal objetivo? O ímã, ele tem polo norte e polo sul. As linhas de campo saem do polo norte para o polo sul, beleza? Sempre sai do norte para o sul a linha de campo. E se eu pegar dois ímãs e colocar um do lado sul e um do polo norte, ele vai ter atração. Caso seja ao contrário, polo norte com polo norte, vai ter repulsão. Certo? Quero ver quem está assistindo. Tá certo. Vai ficar gravada a aula. Então vamos lá. Pessoal, tô falando muito rápido, tá de boa? Todo mundo tá conseguindo entender? Tá de boa, professor. Tranquilo, só a minha tela que tá metade só. Não sei porquê. Tá, calma aí. Eu vou tentar diminuir aqui. Deixa eu ver se ficou melhor. Eu acho que ela vai ficar muito pequena agora pra vocês, ó. Melhorou? Ou ficou pior? Pra mim, sim. Pra mim melhorou. Melhorou? Dá pra ver todo o slide agora? Não, ainda não. Deixa eu ver aqui como que tá pra mim. Tá, então eu vou diminuir ainda mais ela. Deixa eu ver aqui. Mas ainda tá aparecendo as tarjas pretas, né?
Ainda ficou aparecendo as tarjas pretas ao lado, né? Assim tá bom. Agora eu consigo enxergar inteiro. Aham. Ele não tá muito miudinho? Ó, vou aumentar mais um pouco, ó. Posso aumentar mais? Ó. Foi demais agora. Demais, então deixa eu... E agora? Assim tá beleza. Vamos deixar assim, então. Tá, vamos lá. É que pra mim aparece numa forma, pra você ter uma ideia, pra mim até aparece invertida a imagem. Mas com o tempo vamos se habituando aí. Vamos lá. Pois é, eu também não sei se eu que tô fazendo alguma coisa errada aqui, Não, mas... não é, o teu... Marco. Não, tá certo mesmo, é o... Aqui pra mim aparece também que tá... Pra mim parece que tá certo, mas pra vocês parece que tá errado, é coisa de louco aí. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu mudo de aplicativo. Tá, vamos lá. Tá, então o magnetismo seria isso, pessoal. É Polo Norte, Polo Sul. As linhas de campo saem do Polo Norte para o Polo Sul. E é igual lá da eletrostática. Cargas positivas se atraem. Né, um positivo e um negativo vai se atrair. Dois positivos vai se repelir. Então é isso, é o magnetismo. O que seria o eletromagnetismo? Então seria basicamente geração de polos de campo magnético a partir da corrente elétrica. Então aqui, ó, esse circuito que agora que eu observei, ele falta uma carga, né? Se ele tivesse sem essa lâmpada aqui, sem essa carga, ia fechar um curto. Então por isso que eu coloquei essa carga aqui, para ter fluxo de corrente elétrica. E conforme temos esse fluxo de corrente elétrica, em volta desse condutor vai gerar um campo elétrico, como nos ímãs. Então aqui também vai ter o polo sul e o polo norte. O polo norte e o polo sul. Aqui também vai ter. E como que descobriram que na passagem da corrente elétrica em um condutor temos campo elétrico? É que os estudiosos antepassados lá estavam estudando e deixaram ao lado do circuito uma bússola. E eles observaram que quando tinha corrente elétrica no condutor, o ponteiro lá da bússola mexia. E com isso eles descobriram que a corrente elétrica também tem um campo magnético. Tá. Aqui é algo que é bom até eu falar para vocês. Vamos supor que vocês querem fazer alguma reforma na casa de vocês aí. E vamos supor, você quer lá colocar o teu computador quer passar um cabo lá de DSL, um cabo de internet e também uma tomada. Mas o cabo de força que vai ligar a tomada nunca pode passar junto com o cabo de dados, porque vai ter interferência. E essa interferência tem a ver por causa do campo magnético que a corrente tem, né? Aqui quando você liga o condutor, quando você liga uma tomada aqui, né? Então isso dá pra gente observar do efeito do campo magnético até quando você liga o chuveiro. Tem algumas lâmpadas que, vamos supor, dependendo até a TV mais antiga, né? Aquela TV de tubo, você podia observar a imagem, né? Tava limpa, daí ligava o chuveiro, a imagem da TV ficava tudo chuviscada. E por que disso? Por causa do campo magnético, como o chuveiro ele puxa muita corrente, ele vai fazer esse chuvisco aí na tela, né? Vai ter uma interação magnética. Então pode ser explicado quando liga o chuveiro e a TV de tubo, né? Agora, como a maioria é a antena digital, então não tem essa interação aí. Tá, beleza. Então, o que é o campo magnético? Tá, quando você tem um condutor, e nesse condutor tem uma corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético que fica ao redor desse condutor. Como está aqui na imagem. Então vai ficar aqui, ó, um polo norte e o polo sul. E eu vou ensinar vocês a como que eu determino esse polo norte e esse polo sul, tá? E como que eu determino o sentido das linhas de força.
É utilizando a regra da mão direita. E como que você utiliza essa regra da mão direita? Tá aqui a mão, né? Então, o que vai acontecer? O polegar ele vai indicar o sentido da corrente e os dedos aqui, eles vão indicar o sentido do campo. Então aqui, ó, nessa imagem, ó, a corrente está subindo, certo? Esse X aqui, ó, ele representa que o campo está entrando. Tá, por que entrando? Porque vai ficar, você vai conseguir observar só o final, né, da pontinha aqui da flecha. A bunda da flecha, você vai observar. Imagine que tem uma flecha que está entrando aqui, perfurou a tela. Então você vai conseguir observar apenas a bundinha da flecha. Por isso que eu fiz um X aqui. Porque o campo, que é representado com a letra B, essa flechinha aqui, porque o campo é um vetor que ele tem um sentido, então o campo está entrando aqui. E aqui nesse lado aqui, seria um pontinho, porque está saindo o campo. Então, aonde o campo entra é o polo sul, e aonde ele sai é o polo norte, beleza? Essa seria a regra da mão direita. Então, aqui é outra imagem aqui, né? Então, aonde ele entra lá é o polo sul, aqui já foi feita a cagada, né? Agora não dá para apagar, mas aqui tá errado, pessoal, né? Então observe que aonde o campo entra é o sul. Então aqui é o sul, é o campo entra. E onde ele sai, ó, tá saindo, é o polo norte. Certo? Mas vamos supor, tá lá o condutor, beleza, vou colocar uma corrente qual que seria o efeito prático? O que eu posso usar isso? Ó, basicamente nenhum condutor retilíneo. O que ele vai ter para você de benéfico não vai ter nada. Só vai ter coisas maléficas, né? Como a interação lá, tinha explicado anteriormente, no cabo DSL, lá, o cabo de internet, o cabo de dados. Né? Vai vir a prejudicar a velocidade da internet. Tá, mas não é só prejudicial. Vamos supor, no condutor, você iria conseguir fazer alguma coisa útil. Vamos supor, eu quero atrair algum material metálico nesse condutor. Mas para isso acontecer, vamos supor, está aqui o condutor, né? Eu quero atrair essa esfera aqui de ferro. Essa esfera aqui de ferro nesse condutor. Você consegue? Cara, vai ser meio difícil, porque você vai ter que colocar aqui uma corrente muito alta no condutor para acontecer isso. Nossa, altíssima. Então seria inviável. Aí por isso, descobriram que se você pegar esse mesmo condutor e fazer uma espira em um material ferromagnético, aqui é um material ferromagnético, você consegue concentrar essas linhas de campo. Beleza? Aí sim vai ficar útil. Né? Você vai conseguir utilizar essa bobina, nós chamamos de bobina de indutor, em motores elétricos, em relé, em transformadores, beleza? Aí basta você colocar uma corrente elétrica com uma intensidade mediana, você já vai conseguir gerar um polo norte, um polo sul, e tem várias utilidades aí. Uma delas é o motor elétrico. Então, o motor elétrico trifásico, pessoal, vamos supor, eu quero abrir um motor elétrico trifásico. Você vai abrir ele e você não vai encontrar ímãs no motor. Como no carrinho, né, de brinquedo, que tinha aqueles ímãs, aquele motorzinho lá. Aquele motorzinho, se você desmontar, você vai conseguir encontrar ímã. Só que no motor elétrico trifásico não existe ímã. Porque o ímã é gerado por causa da bobina. Então você vai abrir lá, só vai encontrar cobre enrolado. Não vai encontrar ímã. Mas, relembrando, a bobina ela vai virar um ímã quando você passa uma corrente elétrica nesse condutor. Tá. Aqui é só para relembrar mesmo o transformador, né, pessoal? Não existe transformador de corrente contínua.
só existe transformador de corrente alternada. Esse transformador aí, ele é muito utilizado em equipamentos eletrônicos. E o que seria o transformador? Ele vai transformar uma energia, né? Vai transformar a tensão elétrica. Se entra 127, sai 220, é um transformador elevador. Se entra 220 e sai 110, é um transformador rebaixador. Então isso nós vimos no semestre passado. Tá, então esse aqui é um transformador muito utilizado na eletrônica. Esse aqui é um transformador utilizado na residencial. E esse aqui é um transformador industrial, que é utilizado basicamente quando entra uma tensão muito alta na faixa de 13,8 kV e sai aqui em um sistema trifásico, 220 trifásico, 380. Tá. E tá. Entrou 110, saiu 220. Entrou 220, saiu 110. Como que isso ocorre? Isso ocorre... Eita, será que travou? O vídeo parou de funcionar. Ixi. Eita. Travou, pessoal? Não, tá aparecendo agora o campo magnético variável. Eu acho que pulou, né? Ele deu uma travada, né? Ou não? Pra mim, não. Não? Ah, então beleza. Porque dá medo... Nossa, porque eu gravei, cara. Nossa, comecei certinho no horário, tava gravando tudo. Daí quando eu fui ver, não tava nem passando a live. E nem chegou a gravar. Mas vamos lá, então. Aqui, ó. Tá, pessoal. Mas como que isso ocorre de entrar 110 e sair 220? Tá. Isso ocorre porque quando nós colocamos uma corrente elétrica na bobina, vai girar um campo magnético variável. Por que campo magnético variável? Porque a corrente vai subir e descer nessa bobina. E vai ficar alterando aqui norte, sul, sul, norte. E com essa interação, né, você vai gerar um campo magnético variável. Aí, quando eu coloco uma segunda bobina, vai ser uma tensão induzida nessa bobina. E conforme a quantidade de espiras, você vai conseguir aumentar a tensão ou diminuir essa tensão. Tá, mas vamos supor, não é apenas você colocar uma bobina num lado, né, uma bobina primária e uma bobina secundária. Se você, vamos supor, jogar uma tensão aqui nessa bobina, ela vai gerar um campo magnético, só que esse campo magnético vai se espalhar muito ao meio. E vai ter uma concentração baixa aqui nessa outra bobina, né? Vai ser induzidas poucas linhas de campo. Por isso que vai ser uma tensão muito pequena. Aí inventaram o núcleo. O núcleo é aquele ferro que tem várias chapinhas, parece que são coladas uma do lado da outra. E não é por enfeite que são várias chapinhas. É porque se fosse apenas uma peça metálica maciça, esse transformador ia ter muitas perdas também, e por causa do aquecimento. Esse metal ia aquecer muito. Aí, quando você coloca várias chapinhas, né, você faz esse núcleo com várias chapinhas, são chapas de ferrite, você reduz também a quantidade a temperatura do transformador e reduz as perdas dele. Então, basicamente, era para nós relembrar apenas o funcionamento do transformador. E tem a ver lá do magnetismo, do eletromagnetismo, beleza? Tá, essa aqui é a nomenclatura do transformador. Então ele tem esses dois símbolos, beleza? Tá. Lá na eletrônica você pode encontrar transformadores de várias formas. Você pode encontrar um transformador com 2 tapes,
que seria entra 127 e de um dos tapes sai 30 volts e outro 70. E quando você tem menos espiras, você tem uma tensão mais baixa. E quando você tem mais espiras, tem uma tensão mais alta. Beleza? Sucessivamente aqui nesse outro transformador aqui ao lado. Pessoal, tem alguma pergunta sobre transformador? Tudo certo? Beleza? Vocês estão conseguindo me ouvir, né, pessoal? Eu sim. Uhum. Não, fica aparecendo uma mensagem aqui que caiu a webcam e não sei o que. Mas é loucura só do programa. Tá. Então, pessoal, o transformador era só para nós relembrarmos o funcionamento do mesmo. Tá. Agora que vai vir uma matéria que nós nunca vimos, ou não sei se vocês já ouviram falar sobre o capacitor. O que é o capacitor, pessoal? O capacitor, ele tem essas formas aqui, ó. Essas 3 formas, só que tem mais formas. É muito variado o tipo do capacitor, mas basicamente você vai encontrar mais desse jeito que cilíndrico. E como que é o capacitor? Então, o capacitor ele é um componente que armazena carga elétrica, beleza? Em forma de campo magnético. E como que é a estrutura desse capacitor? Então, o capacitor ele tem 2 placas metálicas, né, que se chama armaduras. E no meio dessas placas aqui nós temos basicamente um isolante. Só que esse isolante é chamado de dielétrico. Então aqui é um desenho do capacitor desenho de um capacitor. Então aqui no meio é o dielétrico. Dielétrico. E aqui são as placas. Certo? Então é bem simples vamos supor a estrutura de um capacitor. São 2 placas e no meio tem um dielétrico. Esse dielétrico pode ser de papel, pode ter algum líquido que separe essas 2 placas. Tá, vamos supor que você foi lá e comprou um capacitor. Esse capacitor, essas 2 placas, elas vão ser neutras. Por que neutra? Porque tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então, quando nós temos cargas neutras entre essas 2 placas, não existe DDP. Não temos diferença de potencial. Então, por isso que o capacitor, falamos que ele está com uma tensão, com uma carga de 0 volts. Tá, e vamos supor que nós colocamos uma tensão nesse capacitor. Então, vamos supor que está aqui uma fonte. Aqui a fonte. Aqui é um capacitor. Desenho do capacitor dessa forma aqui. Tá. Vamos supor que aqui tem carga positiva e negativa. Carga positiva e negativa. Não tem nada de tensão, tá? Ele está em equilíbrio. E vamos supor que eu coloque agora uma tensão de 2 volts. O que acontece com o polo positivo com positivo? Vai se repelir. Então aqui nessa parte da chapa vai manter as cargas positivas. E o que acontece com positivo e negativo? Vai se atrair. Então essa carga negativa vai sumir. Tá, e aqui embaixo, o que acontece com cargas positivas com positivas? Se repelem. Então aqui vai manter a carga negativa. E carga negativa com positiva vai se atrair. Então aqui some a carga positiva.
Assim falamos que o capacitor ficou carregado. E carregado com uma tensão de quanto? Com a mesma tensão da fonte. Então o capacitor ficou com 2 volts. Esse aqui é um caso ideal, certo? Então, vamos supor que agora você foi lá e tirou as pontas de prova. Então o capacitor ficou com 2 volts. Só que esse 2 volts não vai ficar por muito tempo, igual uma pilha. O capacitor falamos que ele armazena a tensão em um curto prazo de tempo. Então ele só fica armazenado por alguns minutos a tensão, beleza? Por isso que é muito perigoso quando vocês forem fazer vamos supor, alguém quer fazer a manutenção do micro-ondas. Lá no micro-ondas, o capacitor, lá vai ter um trafo, né? E esse transformador vai alimentar esse capacitor. Só que sabe quanto que é essa tensão que o transformador alimenta? O transformador, se eu não me engano, alimenta com 5 kV. Então o capacitor vai armazenar uma tensão de 5 kV. Aí você foi lá e tirou da tomada. Não tem nenhum gerador, não tem nenhuma tomada, não está conectado na energia, então eu posso muito bem fazer a manutenção do micro-ondas. Não, porque o capacitor ainda vai ficar armazenado 5 kV. Então 5 kV é 5.000 volts, pessoal. É uma tensão alta. Então caso você esqueça de descarregar esse capacitor, você vai tomar um choque de 5.000 kV. Claro que a corrente vai ser baixa. Só que dependendo da pessoa, se tiver um marca-passo ou se não for muito bom, se estiver ruim do coração, pode pode acontecer de entrar o coração em fibrilamento. O coração pode fibrilar, pode parar. Então é muito perigoso isso a fazer a manutenção do micro-ondas. Caso alguém queira fazer manutenção, lembre sempre de descarregar a tensão no capacitor, para não chegar a acontecer aí a tomar um choque de 5.000 kV, beleza? Até quem quiser mexer em máquina de lavar roupa, ventilador de teto também tem aquele capacitor lá, só que fica armazenado uma tensão da rede. Não é tão perigoso. Só que mesmo assim, né, descarregue esse capacitor aí, porque ninguém quer tomar um choque de vardo, né? Então isso que é a função do capacitor, armazenar a tensão em um curto prazo de tempo. Como fosse uma pilha, né? Só que a pilha a tensão é permanente. E o capacitor fica armazenado por alguns minutos. Aqui a descarga do capacitor. Como que é o processo de descarga do capacitor? Deixa eu ver se sobrou uma folha aqui. Vou desenhar. Acho que aqui ao lado. Deixa eu ver se consigo apagar aqui. Não tá dando para apagar. Eu vou pegar uma folha aqui para facilitar a visualização. Daí vocês me falam se vocês estão conseguindo visualizar corretamente aqui, para não ficar uma imagem tão pequena. Tá. Vou pegar o lápis aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aqui o que eu estou desenhando? Não. Dá pra mudar um pouquinho o tipo da tela? Ele tá bem pequenininho. Vou mudar aqui. Mais ou menos aqui fica bom? Acho que aqui ficou bom, né? Não apareceu ainda pra mim aqui. Acho que dá uns lag. Pra mim não apareceu também não. Eita, agora abriu umas coisas bem loucas aqui. Nossa senhora.
Eu vou desenhar lá no PowerPoint mesmo. Agora apareceu. Calma aí. Eita, tá dando lag aqui. Quando voltar, só dê um grito aí. Voltou? Voltou igual tava pequeno ainda a tela. Agora melhorou. Nossa senhora. Esse Times aí. Tem que achar outro aplicativo pra eu lidar aqui. Esse aqui não tá dando muito certo. Acho que agora voltou. Vê se agora ficou melhor. Pra mim ficou melhor agora. Ficou melhor? Agora ficou bom. Ficou bom? Show. Show? Ah, então aqui achei o problema aqui. Dá pra ver bem agora. Deu? Uhum. No show de bola, então. Tá, então como que é agora a descarga do capacitor? Eu vou desenhar aqui ao lado para não... Então, vou ter uma fonte, agora vou ter apenas o capacitor, certo? E para ter a descarga, você tem que colocar uma resistência, certo? Quando o capacitor fica carregado, ele fica aqui em cima com cargas positivas e aqui embaixo com cargas negativas. Quando eu tenho diferença de cargas, eu tenho NDP, que seria a tensão. E como que vai acontecer essa descarga do capacitor? Aqui, a resistência ela vai gerar cargas negativas. E essa carga negativa ela vai consumir essa carga positiva aqui. Ó. E aqui vai acontecer ao contrário. Vai gerar cargas positivas que vai atrair essas cargas negativas. Então, assim que o capacitor volta a ser um neutro, né, com tensão zero. Mas a maioria das pessoas, quando vão descarregar o capacitor, fecha um curto entre os dois polos. Beleza? Mas o certo seria você colocar um resistor com uma alta resistência para não vir a danificar o capacitor ou fechar um curto, porque chega a fechar até um arco elétrico quando você fecha o curto do capacitor. Tá. Capacitância. O que seria a capacitância? A capacitância seria a quantidade de carga que o capacitor consegue armazenar. Tá bom. Só que essa capacitância eu consigo alterar a capacitância do capacitor. E como que eu altero a capacitância? A primeira coisa, você consegue alterar a área da armadura do capacitor. Deixa eu redesenhar aqui o capacitor. Essas duas placas aqui é chamada de placa de armadura. Então, se eu alterar a espessura ou a largura dessa armadura, eu consigo alterar a capacitância. Tá. Vamos supor que eu tenho duas placas de capacitores. Essa aqui menor aqui, se eu for ligar um LED, vamos imaginar que esse LED vai ficar ligado 2 segundos. E caso você tenha um capacitor com a área da armadura maior, o LED vai ficar ligado por mais tempo, que seria 10 segundos. É só um fato para a gente conseguir distinguir aí o que é as cargas, né? Então, quanto maior a área, mais carga o capacitor consegue armazenar e por mais tempo a tensão consegue ficar no mesmo.
mas isso não é benéfico, né, para algum circuito de alta frequência. Então nem sempre uma alta carga de o capacitor consegue armazenar mais carga. Ele vai ser o melhor do mundo. Não. Dependendo da aplicação, vai ser maléfico. Tá. Então uma das coisas é o... Oi? Pode falar. Saiu? Será que saiu? Deu certo, Tom? Eu acho que tá dando certo. Tá normal aqui pra mim. Tá normal? Beleza. Agora ficou melhor a imagem, né? Ficou, a galera ficou embaixo agora, não ficou dividida a tela. Ah, não, show de bola então. Então, beleza. Já tô acabando aqui, é só acabar o capacitor e já era ali. Beleza? Tá, pessoal. Outra coisa que altera a capacitância seria o dielétrico. O que é o dielétrico? O dielétrico é a isolação que fica no meio do capacitor. Então, conforme você altera esse dielétrico aqui, você vai alterar também a capacitância do capacitor. Então, uma das coisas é alterar a espessura aqui das placas. Outra, você alterar o dielétrico, tá? Mas esse aqui é inversamente proporcional. Então, quando você deixa uma camada mais fina do dielétrico, ele vai conseguir concentrar mais carga elétrica. Certo? Por que disso? Porque quando as placas ficam mais próximas, o campo elétrico formado entre as armaduras é maior. Então, por isso que quando eu deixo aqui a isolação, o dielétrico mais fino, o capacitor vai ficar com mais carga elétrica. Só que você não pode aproximar muito, senão vai fechar um curto. Então tem uma espessura correta. Tá. E outra coisa é o material utilizado nesse dielétrico. É água, é um óleo, é um papel, é mica. Então, dependendo do material aqui desse dielétrico, também afeta a alterar a capacitância. Tá. Aqui está dizendo quanto maior a capacitância, maior a capacidade de armazenar as cargas. E qual que é a unidade de medida do capacitor? A unidade de medida do capacitor é o Faraday. Beleza? Só que você nunca vai encontrar o capacitor de 1 Faraday. Porque esse capacitor de 1 Faraday basicamente vai ser do tamanho do terreno da sua casa lá, ou do tamanho de um campo de futebol. Então é uma unidade de medida muito grande, né? Extremamente grande o Faraday. Por isso que nós usamos os submúltiplos, que seria o microfaraday, milifaraday, nanofaraday. Então são todos números pequenos. Nunca você vai encontrar um capacitor de 50 Faraday. Certo? E conforme a quantidade do Faraday, né, que vai aumentar a quantidade de carga elétrica. Então aqui vamos fazer uma suposição. Mili, micro e nano Faraday. Aqui o LED vai ficar ligado por, vamos supor, 20 segundos. Aqui o LED vai ficar ligado por 10 segundos. E aqui por 5 segundos. Então conforme você diminui a capacitância, também vai diminuir o tempo de carga que o capacitor pode ficar armazenado. Tá. Uma coisa lá que, quando você for escolher o capacitor, é a capacitância que você tem que observar. Só que tem mais outra coisa que é muito importante, que seria a tensão de trabalho. Como nessa imagem aqui, o capacitor, na foto, ele consegue armazenar uma tensão de 63 volts.
Não é que caso você encontre um capacitor de 63 volts na placa lá do circuito, é que ele vai ter 63 volts. Não. Quer dizer que a máxima tensão de trabalho do capacitor é 63 volts. Então vamos supor, se eu colocar aqui 12 volts, o que vai acontecer? Coloquei 12 volts, o capacitor vai ficar com 12 volts. Coloquei 50 volts, ele vai ficar com 50 volts. Se eu colocar 100 volts, o capacitor vai ficar com 0 volts. Ué, mas por que isso? Porque vamos supor, qual que é a tensão de trabalho? 63 volts. E você colocou 100. Então você chegou a danificar o capacitor. O capacitor estourou. Então se ele estoura, ele pode fechar um curto. Então sempre vai ficar com 0 volts. Então nunca pode passar da tensão máxima de trabalho. Senão você vai danificar o mesmo. Tá. Pessoal, aqui é um vídeo que eu vou passar para vocês que caso você coloque uma tensão acima da tensão de trabalho do capacitor. Só quero que vocês confirmem se vai sair áudio. Se está tendo áudio do vídeo. Está tendo áudio no vídeo? Tá sem áudio. Tá sem áudio? Uhum. Vou colocar o microfone aqui pra tentar fazer um bem bolado aqui. Mas pelo menos só observando aqui, ó, o capacitor aí vocês já conseguem ter uma noção de quando coloca uma tensão errada aí que o capacitor chega ou ele começa essas fumaças, né, ou ele pode até explodir. Ó, esse capacitor vai explodir. Então o barulho dele, depois eu mando o link do vídeo. É igual de um tiro mesmo. É bem alto. Mas beleza. Deixa eu ver aqui. Pessoal, só falta esse slide e já acabou a live. Beleza? Então, os tipos de capacitores. Nós temos os capacitores físicos, e os capacitores fixos e despolarizados. Tá meio errado aqui, seria os capacitores polarizados. Então, o que seria um capacitor polarizado? É que você tem polaridade, negativo e positivo. Caso você inverte essa polaridade, você também vai estourar o capacitor. Eu acho que o áudio está muito alto, né? Tá. Vamos ver se melhorou agora. Melhorou, pessoal, o áudio? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, o capacitor polarizado, né, tem polos, positivo e negativo. E esse aqui, ó, é um capacitor de portão elétrico, centrífuga, máquina de lavar roupa. E como ele é usado na corrente alternada, ele não tem polos. Então seria o capacitor despolarizado. Então, como você pode observar que esse capacitor, a tensão de trabalho dele é 250 volts. Certo? Então, vamos ter o capacitor ajustável, variável e o eletrolítico. O eletrolítico é esse daqui, ó. Tá, mas qual que é a diferença do capacitor variável e ajustável? O capacitor variável é aquele que você tem na frente do rádio. É que você varia. Então, o operador varia a capacitância. Já o capacitor ajustável é apenas uma pessoa qualificada que ajusta apenas uma única vez o capacitor. Isso que é a diferença do capacitor variável do ajustável. Beleza? Tá.
eu ver que horas são aqui, pessoal. Então, pessoal, eu já vou parar a live aqui. E o horário já são 22 horas aí. E peço desculpas a vocês aí, que eu pensei que estava gravando a live e não estava gravando. Mas agora eu já vi aqui qual que é a plataforma, o aplicativo melhor aqui para fazer a live para vocês. Beleza? Pessoal, apenas eu peço para vocês. Oi? Opa! Travou agora aqui de vez. Opa! Opa! Caiu? Eu acho que caiu. Para mim não, professor. Tô acompanhando aí. Ah, agora voltou então. Então, pessoal, eu só vou pedir para vocês fazer uma pesquisa, tipo, é só uma pesquisa de como que faz a conta, como que se faz o cálculo de capacitor série e paralelo. Então só faz lá um exercício de cada. Tipo, vocês podem até tirar um. Eu vou mandar esse PDF para vocês, esse PowerPoint, e resolve essas duas questões aqui, ó. Beleza? Eu vou mandar até em Word lá para vocês para ficar bem organizado. Então, o que eu quero que vocês pesquisem? Associação de capacitores. Associação de capacitores, que seria apenas a série e a paralelo. Paralelo. Podem me fazer duas atividades apenas. Duas atividades. Duas atividades do série e duas atividades do paralelo. Então, tipo, quem já está aqui, eu já dou um macete para vocês. Como que seria? Vamos supor que você tem o capacitor em paralelo, né? Dois capacitores em paralelo. E esse que vai ser de 2. Claro que não existe, né, pessoal? É 2 Faraday. E aqui de 2 Faraday também. Como que você faz a capacitância total? Seria igual a resistência em série. A resistência em série você somava os resistores. E aqui no capacitor, o que vai acontecer? Vai ser ao contrário. Quando ele estiver em paralelo, você vai somar. Então aqui a capacitância total vai ser de 4 Faraday. Certo? Claro que esses capacitores aqui são polarizados. Aí vamos supor que você tem a mesma associação de capacitores, só que agora ele está em série. Menos mais, menos mais. E eles também são de 2 Faraday. Qual que vai ser a capacitância total? Lá nos resistores, a associação em série, você somava, né? Aqui, o que vai acontecer?
você vai ter que, a capacitância total, você vai ter que fazer aquela conta lá que multiplica e soma embaixo. Não sei se vocês ainda lembram. Então vai ficar 2 vezes 2 divididos por 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4 também. Então, a capacitância total vai ser de 1 Faraday. Não sei se vocês conseguiram pegar a lógica, mas quando você for fazer a conta, vamos supor, a capacitância total de um resistor, de um capacitor em paralelo, você usa a mesma lógica do resistor em série, certo? Então, capacitor em paralelo usa a lógica do resistor em série. Agora,